Olá, amigos do canal Importante é Saber, amigos do canal Democracia Brasileira. Estamos voltando aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Dessa vez, diante da ótima do número de visualizações do último vídeo, da repercussão do nosso último encontro com relação ao Afeganistão e tudo que aquele pobre país tem passado nos dias de hoje, a gente vai trazer também outro país da Ásia, outro país com um drama. Esse drama um pouquinho menos conhecido de nós brasileiros e da imprensa de modo geral, mas que também merece um debate, merece uma análise aqui. Então, gente, hoje, para não perder tempo, nós vamos falar de Mianmar. Um pequeno país no Sudeste Asiático, de pouco conhecimento aqui no Brasil. Muitas pessoas desconhecem esse país, a sua importância e o que tem na história de Mianmar. Mas antes de entrar no problema que esse país está vivendo hoje, eu queria fazer um pequeno apanhado histórico. Mianmar, gente, foi uma colônia inglesa, que obteve a sua independência apenas em 1948. Teve a sua alteração de nomenclatura em 1989, ainda na Constituição dos Militares. Fato esse que até hoje ainda é contestado por boa parte da sua população. Então a ex-Birmânia torna-se em 1989 Mianmar. Um país que tem problemas seríssimos com relação à democracia, né? Os militares que desde 1962, com o primeiro golpe militar, insistem em se manter no poder, não tem nenhum interesse em deixar para os civis um regime pleno de democracia e que escora muito do seu sonho, do seu ideal, de uma pessoa que tem a nomenclatura de mãe de Mianmar. Uma mulher guerreira, decidida, muito criticada por alguns aspectos, mas que de alguma forma tenta trazer a democracia, trazer para Mianmar um futuro melhor, um futuro na mão do povo e não na mão do governo militar que já governa esse país há tanto tempo. E assim como cá, Mianmar recentemente teve um processo eleitoral conturbado, em que o partido da mãe de Mianmar venceu as eleições, né? Eleições legítimas, tá? Diga-se de passagem, mas que foram questionadas pela oposição e pelos militares, fazendo com que o seu partido, a Liga Nacional pela Democracia, não conseguisse assumir o poder e iniciar o seu mandato. Meu amigo Henrique, já cruzando para você. Tanto lá quanto cá, a história se repete. Quem ganha não leva e quem perde não aceita a derrota. É coincidência? Olha só, Leonardo, seja muito prazer estar mais uma vez gravando um vídeo com você, todo mundo que nos assiste. Realmente é complicado, né? Porque a gente vê, parece nosso país na frente do espelho, o governo atual na frente de um espelho, porque o que acontece em Mianmar, a gente sabe, de 2011 para cá veio a ativista, a mãe de Mianmar, filha de um general tem bastante nome até então no país Mianmar. Ela criou esse grupo ativista, esse grupo que era oposição ao atual regime ditatorial e que queria instaurar a democracia. Foi onde que ela pegou e acabou se tornando um poderio político, esse grupo ativista, e tendo poder político dentro de Myanmar. E se transformou tentando instaurando a democracia em Myanmar. Teve as eleições, por onde que eles ganharam as eleições e teve até então a perca dos militares. Lembrando, 80% da população votou, 80% da população votou a favor, elegeram a mãe de Mianmar e o grupo político a estar liderando o país, e os militares vieram com aquela velha desculpa, falando infelizmente, falando que foi fraudado, aquele velho chororô. Isso me lembra muito o nosso país, né? Lembra muito um atual governo aí que vem com esse velho chororô falando que há fraude, que se não houver voto impresso, não haverá eleição no país. Aquele velho costume em atacar as instituições, atacar os pilares democráticos, usando-se da ideia de pôr uma democracia no território, usando através de uma ditadura. É vergonhoso a gente ver o governo de Myanmar caindo, opositores sendo presos, jornalistas sendo reprimidos, a gente vê pessoas políticas públicas sendo presas pelo exército
pelo poder militar de Myanmar, e a gente vê novamente no país instaurada, tão fragilmente, que saiu em 2011 de um regime ditatorial, instaurado-se mais uma, de novo, ditadura no país, onde que a gente vê desfile de milhares e milhares de militares, toda aquela velhas cenas, são típicos do governo que o atual governo daqui defende, ou seja, são típicos de ideias que são conectadas com o governo que vive o atual Brasil. Aí a pergunta, qual a diferença do atual governo brasileiro para o governo de Myanmar? Já que ambos são contra a questão da eleição, fala que foi fraudados, eles têm aquele choro livre, né, falando que foi fraudado as eleições, e sempre aposta numa intervenção militar para instaurar uma democracia. É sempre o velho papo. Então, o que a gente vê em Myanmar não difere muito do que acontece no nosso país, e é vergonhoso a gente ter duas pessoas, dois tipos de regimes ridículos no mundo. Um é o governo Bolsonaro e o outro é o governo ditatorial de Myanmar, Leonardo. É verdade, meu amigo Henrique. E não podemos esquecer que esse governo de Myanmar atual, né, baseado nos militares, nos quais prenderam o candidato eleito na eleição legítima, e após assumirem o poder aí, né, conforme eles falaram, temporariamente para manter a democracia e instaurar uma transição sadia, já que teve fraude na eleição, não podemos esquecer de um Brasil, que a gente teve isso em 64 também, que seria uma migração, um golpe, uma ação militar, uma revolução rápida para expurgar os comunistas e manter o Brasil nos eixos, e que seria algo transitório, o que fez inclusive que muitos candidatos que queriam ser candidatos apoiassem o golpe militar, como Lacerda, Ademar, entre outros. E depois acabou que essa brincadeira durou 21 anos aqui. E lá não vai ser muito diferente. Os militares, assim que assumiram o poder, já bloquearam viagens internacionais para os nativos de Mianmar, proibiram canais de TV, proibiram acesso a redes sociais, ou seja, aquela cartilha muito utilizada na Coreia do Norte, vai ser muito utilizada agora no Afeganistão, muito utilizada em Mianmar, e que é o sonho do Bolsonaro. Infelizmente, ele não conseguiu ainda, mas o sonho dele é implantar exatamente essa cartilha. E aí vocês me perguntam, e a ONU? A ONU simplesmente está de mãos atadas, porque esse golpe militar de Mianmar, ele divide o mundo, assim como divide o país internamente. De um lado, Estados Unidos e União Europeia com a Inglaterra defendem o partido da Liga Nacional pela Democracia, que foi eleito e legítimo vencedor. No entanto, a China defende os militares e a manutenção da situação atual em Mianmar. E como o Conselho de Segurança da ONU exige, num caso desse, para uma intervenção militar num país legalmente constituído, que tenha ampla maioria, exclusiva de 100% dos membros integrantes do Conselho de Segurança da ONU, a gente sabe que, mesmo que vote favorável, a Rússia, que já é difícil, Estados Unidos, França e Inglaterra, a gente tem a China vetando. E sem os 5, nada funciona. Infelizmente, essa é a realidade política de Mianmar. A busca por um apoio é muito difícil. E lembrando que, conforme meu amigo Henrique ainda vai explicar aqui rapidinho para vocês, mesmo saindo em 2011, os militares ainda mantiveram uma série de benefícios, né, amigo Henrique? Não foi uma saída simples, foi uma mitigada mais ou menos, né? Com certeza, é triste, muito triste. A gente vê os militares sempre nas benesses do governo, do Estado, e é vergonhoso, porque a gente vê, igual você bem explicado por você, a ONU. Cadê a ONU nesse momento? A gente vê que a China, ela pertence aos 5 países que podem ter o poder de veto. Não adianta todos os outros países votarem se ela pegar e vetar. Então, a ONU está de mãos atadas nesse momento. E é engraçado como Estados Unidos e China, aonde colocam a mão, não sai coisa boa, né? É incrível. De um lado a China, do outro lado os Estados Unidos. É vergonhoso. É muito triste também. E a questão até dos direitos humanos, né, Leonardo? A questão da questão humanitária. A gente vê os Rohingyas, que são um grupo muçulmano, é uma pequena parte de muçulmanos dentro de Myanmar que sofrem uma total repressão. Lembrando que Myanmar, o seu estado, é totalmente mais de 80% da população budista. Então, sim, os budistas perseguem
esse grupo muçulmano, esse pequeno grupo muçulmano, que são apátridas, ou seja, eles não têm direito à educação, à saúde, não têm direito a mínima questão de dignidade possível a um ser humano para poder viver. Eles não têm esse direito em Mianmar, eles não têm esse direito em nenhum país. Alguns vão para Bangladesh, que até então agora está proibindo a entrada dos Rohingyas na, em Bangladesh, uns vão para a Malásia, que é um país islâmico, mas que também recusa, ou seja, é um povo muito sofrido, é um povo que não tem terra, é um povo que, apesar de estar na região ali de Myanmar, ali na religião de Rakhine, a religião mais pobre de Myanmar, ali, é um grupo que sofre repressão, lembrando que alguns extremistas ali, desse pequeno grupo ali, muçulmano ali, do Rohingyas, eles atacaram as bases militares de Mianmar, daí depois o exército veio e bombardeou tudo, a região ali onde ficavam eles, ficaram sem terra, ficaram sem casa, generalizou tudo, e aquele negócio, né? Infelizmente, por poucas pessoas, um país acaba generalizando em tudo, no grupo inteiro. É o que aconteceu com os venezuelanos em Pacaraima, aqui na região de Roraima, onde que quatro venezuelanos acabaram atingindo assassinando um brasileiro, e foi toda aquela xenofobia para cima dos venezuelanos, como se todos eles tivessem culpa. É a mesma coisa desse grupo de Rohingyas que vive ali na questão do Myanmar, onde que há uma total repressão e a opressão dos budistas da região do Myanmar ali, alguns, a maior parte, perseguindo esses como pessoas apátridas que não têm direito ao mínimo de vida digna para um ser humano, e a ONU, como você bem falou, de mãos atadas. É vergonhoso que em pleno século XXI a gente vê cenas tão lamentáveis e parece que isso só se alastra mais ainda na questão do Oriente Médio ali, na questão da Ásia Central ali. É muito triste a gente ter nossos irmãos. E lembramos que nós não podemos deixar que o Bolsonaro em 2022 transforme o Brasil no Mianmar, porque o sonho do Bolsonaro é em 2022 fazer o Brasil virar não a República do Brasil, não virar o Brasil mais, vai virar o Mianmar. É o sonho do Bolsonaro do consumo e, se depender de nós, não vai acontecer. E é triste, triste mesmo, por tudo que acontece em Mianmar e por o que está acontecendo no Brasil também. É verdade, meu amigo Henrique. E só para terminar minha apresentação e passar a bola para você se despedir, eu só queria abordar outras 3 questões aqui muito interessantes. Primeiro, deixar bem claro, gente, que essa maioria budista que ataca os muçulmanos em Mianmar, assim como no Afeganistão, são radicais. Não quer dizer que é a maioria da religião, né? A religião, o budismo, ele é muito maior do que esse grupo budista de Mianmar que insiste em atacar os muçulmanos, tá? Assim como no Afeganistão também, não podemos generalizar. Não é porque o Talibã tem todo aquele radicalismo que todo seguidor da religião do Talibã também o tenha. Não é por aí, tá, gente? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que separar muito claramente aqui. A segunda questão, a região onde Mianmar está situada é um barril de pólvora. Já temos ali, não só Taiwan, mas também Hong Kong, vivendo uma série de conflitos, uma série de problemas, que inclusive podem virar outro vídeo aqui nesse canal. A gente está pensando em fazer um bate-papo com um professor de história muito interessante aí das redes sociais. A gente poderia falar até um pouquinho de Taiwan e Hong Kong, que são duas situações muito complexas e que têm grande interesse no mundo, pelo que eles têm de dinheiro, de produção, enfim, é algo muito interessante. E por fim, para me despedir, mesmo em 2011, quando os militares, teoricamente, saíram do poder, eles fizeram uma reserva, né? Uma reserva no seguinte sentido: 25% do parlamento deveria ser ocupado por militares, né? Constou na Constituição isso. Constou na Constituição ainda que, para alterá-la, 75% mais um do parlamento teria que ser favorável à emenda constitucional, ou seja, os militares teriam que ser chamados de qualquer jeito para, de alguma forma, negociar essa alteração constitucional, senão ela não passaria de forma alguma. E outra coisa, os 3 ministérios mais importantes do país, obrigatoriamente, ficariam na mão do Exército: o Ministério do Interior, da Defesa e das Fronteiras. Ou seja, eles saíram, mas não saíram, né? É meio que uma maquiagem, fizeram uma arrumação ali na casa, mas, efetivamente, 100% democrático, Mianmar nunca foi. Apesar de ter melhorado muito a situação em 2011, e agora, em 2021, voltou ao caos
anterior a 2011. Gente, foi um vídeo rápido, tentamos de alguma forma aí trazer esse contexto para vocês. Vou deixar um texto na descrição do vídeo, mais ou menos com esse roteiro, se vocês quiserem acompanhar, ler ali, é fácil de entender, é bem pequeno. E é isso, espero que tenham gostado. Muito obrigado aí por mais esse vídeo, por acompanharem os canais, por se manifestarem, a gente conta muito com vocês. E peço, para quem não é inscrito no canal Democracia Brasileira, para quem não é inscrito no canal Importante Saber, que se inscrevam, compartilhem, deixem o like. Isso é muito importante para a gente está focando nesse momento agora, por conta de tudo que está vivendo nesses países, e a gente também trazer um pouquinho desse contexto político da Ásia ou do mundo, mas nunca deixando do Brasil de lado. Sempre fazemos alguma analogia, alguma comparação, sempre tentamos de alguma forma unir os temas em prol de uma explicação mais clara e mais objetiva. Tá bom, gente? Meu amigo Henrique, a bola está contigo. Mais uma vez, muito obrigado por esse vídeo aí e vamos que vamos. Se despede aí e faça as considerações finais sobre Myanmar. Muito obrigado, Leonardo, por mais um vídeo. A todo mundo que está assistindo, se inscreva, compartilhe e comente, como o Leonardo bem disse. As considerações que falam da Myanmar é que sim, tem que ter uma atenção maior do mundo em relação a Myanmar. Não dá para deixar do jeito que está. Está muito triste. É muito triste o que ocorre em Myanmar. E a gente não pode deixar com que esses reflexos, com que pessoas extremistas surjam no nosso país ou que estão presentes em nosso país, tentam instaurar o que está em Myanmar, porque o que acontece em Myanmar é vergonhoso, é triste, e a gente não pode que isso chegue a ocorrer no Brasil, porque é o nosso direito enfrentar qualquer tipo de autoritarismo que assola o nosso país. Muito obrigado a todo mundo que nos assiste, até o próximo vídeo, e espero que vocês acompanhem aí, tem coisas boas mais para frente para vir aí. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, meu amigo Henrique. Valeu! Valeu.